Olá, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Católicas. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a vida de São Tito Brandsma. Nasceu em 23 de fevereiro de 1881 na Frisia, uma região ao norte da Holanda. O lugar silencioso no campo proporcionou a Ana um contato com a natureza e com a contemplação. Desde menino foi muito sensível e apaixonado por poesia. Escreveu muitas delas, apesar da sua timidez para declamá-las. De família católica, o que não era tão comum no seu contexto rodeado pelo protestantismo, recebeu dos pais os princípios cristãos e o compromisso com a fé. Dos 6 filhos, 5 foram religiosos, quase todos franciscanos. Afinal, a paróquia que frequentavam e o colégio que estudavam eram dirigidos por frades da Ordem de São Francisco. Somente uma de suas irmãs casou-se e teve filhos. Mesmo depois de sua entrada na vida religiosa, conservou um contato saudável e muito afetuoso com seus familiares. Tito sempre teve uma saúde muito frágil e, apesar de alto, não era um jovem robusto e forte. Sua estrutura física não lhe permitia uma vida religiosa de certo estilo, como exigia, por exemplo, a ordem franciscana naquela época. Até mesmo depois, como carmelita, desejou ser missionário, mas, pelo mesmo motivo, nunca conseguiu. A sua primeira Eucaristia marcou muito sua vocação ao sacerdócio. Isso pode explicar o amor do Beato Tito ao sacrifício eucarístico e o seu ardente desejo de viver o seu sofrimento como um sacrifício de amor, configurando-se ao Cristo. Com 11 anos se separa da família e entra no pensionato em Meghem, colégio franciscano para rapazes no qual logo depois entraria também o seu irmão, que anos depois se tornou frade franciscano. A espiritualidade carmelitana, a vida de oração, e a particular devoção a Nossa Senhora foram fatores importantes na escolha da ordem carmelita. Em 1898, com 17 anos, entra no noviciado carmelita em Boxmeer. Vestiu o hábito do Carmo em 22 de setembro de 1898 e passou a se chamar Tito, como o seu pai e o grande discípulo de São Paulo. Tito realmente mergulhou nessa espiritualidade que tem o profeta Elias como grande inspirador. De fato, a profecia é muito presente na vida de Tito, que foi um frade de uma mística profunda e uma contemplação que encontrava eco nas suas atividades. Na espiritualidade carmelitana é fundamental a relação entre silêncio e anúncio, solidão e fraternidade, contemplação e missão. O carmelita é orientado pela regra de vida a conservar a intimidade da cela, a vida interior, a meditação constante da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa vida interior é direcionada a ser uma expressão da presença de Deus, ou seja, para ser uma contemplação eficaz deve tocar a realidade e ultrapassar a experiência individual. O carmelita se alimenta da palavra para transmiti-la, conserva o silêncio para escutar, se enche de Deus para transbordá-lo. Assim foi a vida do Beato Tito Brandsma, que não mediu esforços para testemunhar o amor de Cristo até as últimas consequências. Tito foi convidado a fazer parte do corpo de professores que fundaram em 1923 a Universidade Católica de Nimega. Em 1932 se torna reitor magnífico da mesma universidade, onde representou muito no desenvolvimento da entidade e atuou em diversas melhorias no local, onde desde 1968 é sede do Instituto de Espiritualidade Tito Brandsma, o que demonstra o profundo reconhecimento da instituição ao trabalho do frade carmelita. Em 10 de maio de 1940, as tropas alemãs invadem a Holanda com violência brutal, destruindo os direitos de cada ser humano. Centenas de pessoas foram conduzidas à prisão, muitos trancados em campo de concentração com trabalhos desumanos que os levavam ao extremo ou à morte. Certamente a figura de Tito Brandsma incomodou muito. Afinal, o frade representava 2 órgãos importantes, a educação e a imprensa católica. Tito era há muito tempo presidente da União das Escolas Católicas. Quando interrogado por seus amigos e familiares sobre os perigos de suas posições, responde: "Estou preocupado, mas não com medo. Esconder-me? Não quero. Mandar os meus amigos na primeira fila da batalha e me retirar? Isso jamais.
Para Tito Brandsma, o jornalismo era uma vocação ao serviço e à verdade. Em 1935 é nomeado assistente eclesiástico da União dos Jornalistas Católicos. A posição do Beato Tito diante dos eventos de violação dos direitos humanos, seja na Alemanha que na Holanda, era clara: a defesa pela vida, pela verdade e o empenho com a fé o levaram ao martírio. O Beato Tito Brandsma foi preso em janeiro de 1942 e passou por diversos cárceres onde, com intenso senso místico, o sofrimento, a humilhação e a crueldade uniram ao sofrimento de Cristo. Em 1942 estava no campo de Dachau, perto de Munique, na Alemanha. A saúde, muito frágil, levou-o à enfermaria. De fato, tratando-se de um campo de trabalhos forçados, aqueles que não tinham mais forças eram descartados e conduzidos à morte. Em Dachau morreram mais de 1.600 sacerdotes e entre eles podemos contar o nosso beato, que teve fim ao seu sofrimento por meio de uma injeção letal que foi aplicada por uma enfermeira que depois contribui com o processo de beatificação. O testemunho da enfermeira, identificada com o nome fictício de Tizia, permanece aos cuidados da Cúria Geral dos Carmelitas. Apesar disso, conhecemos parte desse testemunho profundo que, unido a tantos outros, revelam a profunda sensibilidade e mística do Beato Tito Brandsma. As enfermeiras que trabalhavam no campo de concentração nazista colaboravam com o extermínio de prisioneiros, principalmente idosos e enfermos, e agiam também sob ameaças daqueles que dirigiam as atividades do campo. Por esse motivo, eram certamente odiadas pelos enfermos que cuidavam. Mas, o Beato Tito era diferente de todos os outros e conseguiu plantar amor num ambiente rodeado de morte e sofrimento. Dias antes da sua morte, Tito entregou o rosário que tinha construído com pedacinhos de madeira à enfermeira, a qual lhe explicou que, por não saber rezar, o objeto seria inútil. Mas, insistindo, pediu que rezasse ao menos a última parte da Ave Maria: rogai por nós pecadores, e que dessa forma, reconhecendo suas faltas, seria perdoada. Depois da injeção, Frei Tito Brandsma morreu na enfermaria de Dachau diante da enfermeira, do médico responsável e dos outros irmãos enfermos. Tizia se recordava com precisão os detalhes. Dei-lhe a injeção por volta das 10 para as 2. Isso aconteceu em 26 de julho de 1942. Todo aquele dia eu me senti mal. Essa injeção me impressionou muito, enquanto em outros casos não teve nenhum efeito em mim. Ele morreu às 2 da tarde. Eu estava presente em sua morte. O coração parou de bater. O médico estava sentando perto com um estetoscópio, apenas para manter as aparências. Naquele momento o médico me disse: aquele cachorro porco está morto. Então o médico e eu saímos. Desde então, eu não vi mais o seu corpo. Não sei o que fizeram. O médico saiu comigo e imediatamente preencheu o formulário com a causa da morte. São Tito Brandsma, carmelita, foi canonizado em Roma no mês de maio de 2022. Pelo Papa Francisco, a vida do Frei Tito foi um testemunho concreto de amor a Deus e aos irmãos. O seu compromisso com a verdade e sua luta em favor da vida o conduziram ao sofrimento dos campos de concentração. Porém, completando em sua carne os sofrimentos de Cristo, tornou-se ainda mais unido a ele, como vemos no poema que escreveu durante a sua prisão de Scheveningen. Então foi isso, pessoal. Inscreva-se no canal e até a próxima. Deus abençoe.